Se eu ainda sou batuqueira. Mais uma segunda-feira e mais um momento para a gente falar sobre o novo rezo aos orixás que se ergue no mundo. Se eu ainda sou batuqueira. Depende. Depende o que para você é o batuque. É o fervor de servir aos deuses nativos orixás? É dizer que é de axé? Dizer que é de saravá? Eu ainda sou. Eu ainda sirvo a cada deus nativo, a cada orixá desse planeta, com toda a minha força, com toda a verdade que existe no meu coração. E o encontro se dá nesse novo rezo através justamente do que é mais profundo, simbólico e primordial no culto aos orixás, que é a verdade estabelecida através da sua mãe, da Mãe Terra. Né, da Mãe Terra. As pessoas já me perguntaram assim: Petrunia, muitas vezes você explicou que os orixás eram grandes manifestações, forças da natureza. Exatamente. Porque os nossos antepassados nos explicavam que eles nos contaram, nossas lendas retratam isso, que eles viveram entre nós na Terra. Que os orixás pisaram sobre a Terra, sobre a Mãe Terra, viveram aqui. Né? E aí, com o tempo, eles foram se recolhendo ao seio da Grande Mãe. Mas isso também ficou dito lá atrás, que eles voltariam a viver entre nós. Então, durante esse tempo em que nós zelamos pelos cultos, pelos deuses, zelamos pelos orixás, a grande manifestação foi da força deles em nossas vidas. Mas chega um momento em que os nossos antepassados tanto falaram. Chega um momento em que eles voltam para nossas vidas de maneira mais intensa, como deuses da Grande Mãe Terra. E aí a conversa é daqui de dentro para com eles. Eu sempre conto que teve uma pessoa uma vez que me perguntou assim: mas o que tem a ver meu orixá na prateleira com as forças da natureza lá fora, com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza lá fora? Então esse foi o distanciamento. Né? Então a chegada ao momento da gente descobrir o verdadeiro significado de novo, ou redescobrir o verdadeiro significado de dançar de pé no chão. É como bater o tambor, é vibrar junto com a terra que emana, da onde emana a força de todos os orixás. Nós fomos colocando muito brilho. Eu também adoro um brilho, eu sou a pessoa do brilho. Todo mundo sabe disso. Mas tem hora e local, e quando a gente quer se conectar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, com os deuses orixás que são seus filhos, porque os orixás, para a nova era, para a era aquariana, que nós estamos iniciando, recém dando os primeiros passos, o grande ensinamento será que eles não são deuses da África. Como tudo nesse planeta, eles se originaram na Grande Mãe África, porque foi o princípio da nossa civilização. Mas eles pertencem ao planeta. Eles são o sagrado divino, o sagrado imaculado, o sagrado mais próximo da Mãe Terra deste planeta. E aí hoje eu vou contar um trechinho do meu livro para deixar todo mundo pensando. Eu fui ao Orum mais de uma vez. Porque as normas e as regras desse planeta são iguais para todo mundo. E a partir do momento que eu encerrava um ciclo, que eu estava me desligando do corte, que eu estava me desligando da oblação aos orixás, eu precisava cumprir os fundamentos. Então, mas eu teria que ir, entregar tudo aos orixás como mando figurino. E aí, se eu conseguisse voltar, era mérito meu e da Mãe Iemanjá. Aliás, nunca duvide do poder de uma união feminina, porque as pessoas, as deusas maravilhosas que me ajudaram, teve um momento que ficou muito difícil, foi o Oxum que disse: levanta daí que tu vai conseguir. E a minha mãe, né, Inhaçã também me ajudou muito, e a minha mãe Iemanjá, que nunca senti ela tão viva dentro de mim, tão próxima, tão verdadeiramente orixá, força de Gaia,
força da natureza dentro de mim, ela disse: se alguém consegue voltar, é você. Nós vamos iniciar essa história juntas. Mas nesse momento lá eu tenho muita coisa para contar, mas o que mais me chamou a atenção foi o dia que eu estive diante de Euá. Que orixá linda, que magnífica. E eu fiquei sem palavras. E na minha inocência, eu fui até ela e disse: Euá, eu nunca tinha visto a senhora. E ela me disse: criança, vocês no Brasil abriram templos para nós e decidem quem entra pela porta. Então a primeira coisa que eu parei para repensar era: se eu sirvo aos orixás, por que só os de um culto ou os de um rito, que foi o homem que decidiu? Por que não voltar a servir a todos eles? É para pensar, só para pensar. Mas eu continuo aqui, muito, 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 muito batuqueira. Eu continuo aqui, muito, muito, muito de axé. E um saravá para todos nós. Uma boa semana.